Lucas, capítulo 15, versículos de 17 a 24. Assim nos instrui a palavra do Senhor. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Até aqui a leitura da palavra. Oremos uma vez mais. Senhor, a tua santa e inerrante palavra foi lida nesta hora. Palavra esta que nos confronta, palavra esta que divide em nós as más intenções humanas que habitam em nós, das santíssimas e puríssimas intenções que procedem do Santo Espírito do Senhor. Retire de nós as distrações da hora, fale ao nosso coração, pois nós dependemos de Ti. Use-me segundo o Teu querer, conforme a Tua soberana vontade. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, eu quero trazer à memória de vocês algumas histórias registradas no Antigo e também no Novo Testamento, história de pessoas, e eu preciso que vocês então reflitam em termos de perdão. De acordo com os relatos escriturísticos, eu queria que você fizesse uma análise a respeito das ilustrações que serão feitas aqui, e você responda consigo mesmo como que estariam essas pessoas se elas não pertencessem à família da aliança, ou melhor, como que estas pessoas seriam tratadas no seio familiar que compõe o teu lar, no seu ambiente de trabalho, enfim, em ambientes que vocês convivem. Como é que será que Noé seria tratado diante dos teus olhos? Pense, irmãos, Noé, abençoado que foi, preservado do dilúvio, mas embriagou-se, excedeu-se, se colocou numa postura indecente diante de sua prole. Você perdoaria Noé? Como que você se depararia com a situação de Noé no teu lar? Qual é a chance que você daria a Noé, aquele que se desnudou e que se excedeu diante da sua própria prole? Jacó, pense em Jacó. Jacó, o seu próprio nome já diz tudo: ludibriador, enganador, usurpador. Qual seria a chance que você daria a Jacó no seio familiar? Como você trataria Jacó? Jacó foi perdoado pelo Senhor, recebeu um nome inigualável, ele foi chamado de príncipe. Mas e você? Como é que lidaria com Jacó? Moisés, como é que você abordaria um homicida, agressivo, áspero? Você pensa o que a respeito de Moisés? Você o perdoaria? Na família que você pertence, aqui na nossa igreja, como é que nós trataríamos Moisés? Ele seria perdoado aqui em nosso meio? Jonas, como você lidaria com Jonas? Qual a chance de Jonas? Jonas recebe uma ordem nítida do Senhor: pregue. Ele ignora Deus. Qual é o seu procedimento?
diante daqueles que você destina ordens no teu trabalho e eles não cumprem essas ordens. Manassés, rei de Judá, fez abominações, colocou seus filhos em sacrifício. Qual a chance dele? Você estenderia perdão a Manassés? Davi, adúltero, homicida também. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro, infiel, negou o seu próprio mestre, e o negou no momento mais crucial. Aquele que falha na hora que não deveria falhar, como é que você trata? Você estende perdão para aquele que você mais contava naquela hora. Ele não poderia ter errado naquele momento, e ele erra, ele falha, ele te decepciona, você o perdoa. Como é que você o trata? Aquele que falha no momento mais circunstancial da vida. O apóstolo Paulo, antes da conversão, homicida também, perseguidor de cristãos, tirano. Qual é a chance que você daria ao apóstolo Paulo? Irmãos, aquele que tem o coração perdoador, aquele que sabe que foi perdoado por todas as suas iniquidades pelo próprio Deus, aquele que sabe que o dever dele nesta vida é perdoar e perdoar e perdoar. Estes não negam perdão a nada e a ninguém. Aqueles que possuem um coração perdoador, dá a segunda chance, dá a terceira chance, quarta chance, anda a segunda milha. O perdão, o amor, a graça de Deus, é isso que nos move, é isso que nos permite, irmãos, vivenciar novas oportunidades. É claro que aqui ninguém está afirmando que Deus deixa de ser justo quando nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Deus é justíssimo e nenhum pecado, absolutamente nenhum pecado, nenhum mal passará impune diante dos olhos do Senhor. Mas isso daí, entre a justiça do Senhor e o seu dever de perdoar e o meu dever de perdoar, não há nada de relação. O nosso dever é perdoar, é dar primeira, segunda, terceira chance, é ter corações dispostos a perdoar aqueles que nos ofendem, que nos magoam. Eu preparei um tema para este sermão, de acordo com os versículos que nós lemos, e eu trago o tema nesta noite: lições do Pai Perdoador. Veremos 3 lições nítidas neste texto, em que o Pai Perdoador nos ensinará como é que nós devemos proceder diante das falhas, dos erros que acontecem no seio familiar, no ambiente de trabalho, no nosso círculo mais próximo, no ambiente de igreja. As lições do Pai Perdoador, em primeiro lugar, versículos 17 a 19, envolve nós sabermos que o Pai Perdoador age sempre com bondade. Dos versos 20 a 21, o Pai Perdoador age sempre com compaixão. E a terceira e última lição é que o Pai Perdoador age sempre com amor. Versículos 22 a 24. Meus irmãos, o contexto aqui da nossa passagem, ele é muito bem delimitado, e ele está escrito pelo evangelista Lucas nos versos 2 e 3. Diz assim: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Este é o contexto da nossa passagem. Os fariseus, os religiosos da época, confrontavam Jesus, porque ele se assentava com indignos, com pessoas que eram escanteadas por eles, desvalidos. E esse contexto da murmuração dos fariseus, dos escribas, ele é descrito pelos estudiosos, irmãos, como exibindo o próprio coração do Evangelho.
Estes versículos que nós temos diante de nós, versículos conhecidos, são tratados pelos estudiosos como um evangelho dentro do próprio evangelho, porque a essência da fé cristã é vista aqui. Em primeiro lugar, porque aqui nesses versos nós podemos observar de forma nítida o perdão que o Pai tem a oferecer àqueles que se extraviam, àqueles que pecam, àqueles que falham. O perdão é visto aqui, e isso é essencial para o evangelho. Para que haja evangelho tem que haver perdão. Em segundo lugar, nesse texto nós vemos também que a graça é nítida aqui. Pecadores que não mereciam perdão são agraciados com o perdão. E em terceiro lugar, também é visto nesta passagem o novo nascimento. O novo nascimento. O versículo 17 diz nitidamente: então caindo em si, então retomando a consciência de si, a essência da fé é vista. Ainda a título contextual, nós temos 3 parábolas descritas aqui pelo evangelista Lucas. 3 parábolas ligadas, completamente conectadas. A primeira, a parábola da ovelha perdida. A segunda, a parábola da dracma perdida. E a nossa, a parábola do filho pródigo. Essas 3 parábolas possuem um ensinamento central, e elas deixam claro a atitude de Deus para todo aquele que peca. E você não pode se enganar em relação a isso. Todo aquele que peca, quando confessa o seu pecado, quando cai em si, como está escrito aqui no versículo 17, alcança o perdão por parte do Pai. Vejamos, versículo 17: então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Esse filho rebelde caiu em si. A ficha dele caiu. Ele pensa racionalmente, ele veio a si mesmo. Ele, de forma sensata, volta ao juízo. E a insensibilidade dele, que é vista nos versos anteriores, a frieza dele, tudo isso vem à tona. Ele se arrepende, irmãos. Ele está disposto a dar volta para trás, ele está disposto a se motivar a viver o novo, a história que Deus vai dar depois daqui a ele. Ele cai em si. E é interessante que ambos aqui, pai e filho, ambos sabiam que, de acordo com a lei que vigia na época, ele, como filho mais jovem, tinha direito a 1/3 de sua herança, e o filho mais velho tinha direito a 2/3 de sua herança. Isso está bem registrado no livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17. Agora, ambos também sabiam que o fato do filho menor ter requerido essa herança faria com que ele tivesse que arcar com as consequências dessa atitude. E a consequência aqui não era nada menos do que pagar com a sua própria vida. Porque ele se tornou um filho pródigo, um filho rebelde, um filho contumaz, perdido. Um filho que dilapidou todo o patrimônio de seu pai e fez isso da pior maneira possível. E vocês conhecem a história. Essa passagem é conhecida. Mas é exatamente em relação a esses erros que essa palavrinha está empregada aqui, caindo em si, ele repensou as suas atitudes, e nessa hora, ele se dispõe, inclusive, a ser um diarista da propriedade de seu pai, a classe de servos mais inferior que se tinha naquela época. E ainda aqui no versículo 17, irmãos, a ideia de, e eu aqui morro de fome, nos mostra a seriedade do momento em que esse filho estava passando e vivendo.
Essa expressão de fato está indicando a miséria eterna. Ele estava perdido mesmo, perdido caminhando para o inferno, vivendo uma vida de falsidade, vivendo uma vida de mentira, vivendo uma vida que não só não tratou adequadamente a herança que ele antecipou de seu pai, mas vivendo uma vida de completa vergonha, de completa miséria. Morro de fome. Tendo sido então regenerado, caiu em si, a obra do Espírito foi feita neste filho, caindo em si, regenerado, obra do Espírito, a bondade do Pai é vista aqui. E isso precisa fazer você refletir a respeito desse primeiro ponto da nossa mensagem. A lição do Pai perdoador, que envolve a verdade de que Ele age conosco sempre com a bondade, tem que fazer com que nós perseveremos na oração por aqueles que estão perdidos, como este filho se encontrava. Porque a obra da regeneração, irmãos, não é feita por nada que advenha do homem. Não adianta ter uma intelectualidade acima da média. Não adianta ter uma influência significativa na sociedade. Não adianta agir com bajulação nesse mundo. Não adianta nada que advenha dos braços do homem. A obra do Espírito da regeneração procede do Espírito de Deus. E após a regeneração, que você já passou, aí então vem toda a sequência da ordem de salvação, a conversão. Porque o filho pródigo passa por isso aqui. Ele é regenerado, mas ele também recebe a conversão do Senhor. Ele se dispõe a reconhecer o seu pecado e faz a sua confissão. Os versículos 18 e 19 nos mostram isso. Ele, depois de ter caído em si, ter sido regenerado, ele levanta-se, levantar-me-ei, versículo 18, e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele reconhece o seu pecado. Ele olha para dentro de si e diz: fui eu que errei. O indigno da história sou eu. Ele não terceirizou a culpa dele. Ele não olhou para o lado. Ele não olhou para as circunstâncias. Ele não deu desculpa, irmãos, como nós fazemos, a começar por mim. Diante do pecado, ele olha para dentro de si e ele levanta-se, ele vai falar com seu pai e não terceiriza a culpa. E ele diz de forma direta, sem rodeios, que é como Deus quer que nós façamos, sem repetições vãs, de maneira direta: Pai, fui eu, não foi ninguém no meu lugar, não foi o meu esposo, a minha esposa, não foi o meu filho que me tirou as paciências, não foram as situações difíceis que eu vivencio, não foram as provocações que eu estava passando, não foi a vergonha, não foi o vexame, não foi nada. Pai, fui eu mesmo, eu pequei contra ti. Não é fácil, irmãos, não é fácil nós admitirmos isso. Não é fácil nós irmos e pedir perdão para aqueles que nós ofendemos. Mas é uma postura necessária. O filho pródigo está dizendo isso, ele conhece isso, ele está afirmando: os meus maus desígnios, toda a maldade que brota do meu coração, ela se consumou. E uma nova reflexão é necessária nesta hora, necessária para que você então, uma vez que você creditou toda a tua salvação aos méritos de Cristo, uma vez que você já desistiu de vivenciar a tua vida pelo teu próprio eu, e que você então está sendo guiado pelo Senhor, é hora de você confiar mais que Deus, o Senhor, Ele quer para si o pecador.
Diferentemente do que os fariseus aqui estavam falando e afirmando sobre Jesus, no versículo 2, que dá o contexto da nossa passagem, diferentemente disso, é mentira. Deus busca o pecador. Ele buscou você, buscou a mim. Nós éramos indignos, irmãos. Quais eram os nossos méritos antes da regeneração operar em nós? Confie mais. Os fariseus estavam equivocados, os escribas estavam enganados. Deus vai sim no pior dos pecadores, e se Ele quiser, Ele transforma aquele pior pecador num filho teu, num servo que anda em santidade. Transforma. Nós cremos, irmãos, nós precisamos crer no Evangelho, que ele é o poder de Deus. Um pecado da nossa época é que muitas vezes, e eu não estou falando contra aqui os profissionais que aconselham, que trabalham nas esferas cognitivas da vida, os psicólogos, enfim, mas nós temos dado mais crédito a um poder que é mais ligado às questões humanas, à ciência, do que o poder que está na palavra, no Evangelho. Esse sim, transforma de forma perfeita, de forma irreversível. Deus quer para si o pecador. Apesar disso, aborrecer os religiosos. Os judaizantes odeiam essa verdade. Para eles, a fé é algo restrito a uma casta. Para eles, trazendo para os nossos dias, é como se a igreja fosse um clube. Para entrar aqui tem que ter um status, tem que fazer alguma coisa, tem que ter a determinada profissão. Não é assim. Deus não vê dessa forma. Ele busca o pecador. Lembre-se, Jesus disse que Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes, para aqueles que são desamparados. Essa é a primeira reflexão que a gente tem que fazer, confiar mais em Deus, nesse poder que há no Evangelho. Uma segunda reflexão que tem que nos trazer aqui a consciência, irmãos, é que você reconhece e deve reconhecer no teu círculo de amizade alguém que vive longe do Pai, como esse filho estava vivendo. Um familiar, um ente querido, um irmão da fé que outrora se assentava em nossos bancos e agora está neste mundo. E se você conhece alguém nessa situação do filho pródigo, não desista, não desista. Clame, ore, busque a face do Senhor. Deus tudo pode, irmãos. Se Ele quiser, o mais desvalido pode entrar exatamente nesse ponto em que o filho pródigo entrou, cair em si, se arrepender de seus pecados, confessar os seus pecados, porque é sempre a bondade do Pai que age em favor de todos aqueles que carecem da misericórdia do Senhor. E essa é a primeira verdade do nosso texto. A primeira lição do Pai perdoador é que Ele age sempre com bondade. A segunda lição é que Ele age sempre com compaixão. Versículos 20 e 21. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Como nós adiantamos inicialmente no contexto, irmãos, a lei da época exigia uma severa punição a esse filho. A lei da época não aliviava para esse jovem. A lei da época, ao contrário disso, exigia deste jovem uma reprimenda severa. A rebelião desse jovem exigia que na época ele fosse apedrejado. Ele precisava ser apedrejado. Ele tinha desonrado seu pai. Ele tinha requerido antecipar a herança, então ele não era mais digno de viver a vida. Ele tinha que arcar com as consequências deste pecado. E mesmo assim,
como ele já havia caído em si, como ele já havia sido regenerado, como ele já havia ganhado o prêmio maior desta vida, que é a salvação em Cristo, ele encara a verdade. Ele estava disposto, inclusive, a morrer. Por isso que ele se levanta e vai. Ele não temia mais a morte. Sabe quando nós vivemos escondendo fatos e atos por temermos as consequências deles diante dos homens? Você sabe do que eu estou falando. Esse jovem não temia isso. Mesmo sabendo que poderia morrer, ele vai. Ele já tinha entendido a graça, a bondade do Pai. Então eu quero já propor uma reflexão nessa segunda verdade do nosso texto. Reflita em teu lugar. É fácil tomar atitude quando você erra, inclusive colocando em risco a tua própria reputação, a tua própria vida. É fácil fazer isso? Quando a culpa é somente sua. É simples. Bom, se você for igual eu, se tiver sangue que corre em tuas veias, certamente você se esquiva. Você se esquiva. Eu não vou procurar ele para pedir perdão, eu não vou confessar o meu pecado ao meu próximo, eu não farei isso. Aliás, eu erro muito pouco, ele erra muito mais do que eu. Pensando num cônjuge, por exemplo. Eu não vou fazer isso agora, vou deixar isso passar. Eu não preciso fazer isso, é a primeira vez que eu falho. O tempo vai curar esse pecado que eu cometi, eu não preciso confessá-lo. Eu vou colocar embaixo do tapete o meu pecado. Não, irmãos, não, irmãos. Convém que ele cresça e que nós diminuamos. Toda humilhação é válida quando nós agimos com a verdade. Quando nós agimos como esse filho agiu, ele levantou e foi para seu pai, e de novo ele não terceiriza o pecado dele. Ele busca a face do seu pai, e ele diz: eu pequei contra o céu e diante de ti, meu pai. Gestos, você já ouviu isso aí fora? Gestos que valem mais do que 1000 palavras. Não adianta dizer, eu já esqueci, está resolvido. Não adianta escrever. Não, busque a pessoa, fale com ela, tome atitude. Porque a atitude, o que ele fez, o fato dele ter se levantado e ido até o pai, vale mais do que as palavras, vale mais do que as divagações mentais, vale mais do que a disposição que fica parada, encravada em nós. Eu me lembro quando eu entrei aqui na igreja, irmãos, um vídeo no nosso grupo, há muito tempo atrás. Foi o presbítero André que publicou esse vídeo. Dizia basicamente assim, era também uma situação de perdão, envolvia-se um perdão, um pedido de perdão. E o pregador disse: reflita agora, neste momento. Se de alguma forma você soubesse que você vai viver só até amanhã, teu prazo é amanhã. Amanhã acabou. Amanhã o Senhor vai recolher você. O que você faria? Será que você ia pegar o telefone e ligar para aquela pessoa que te magoou e que você não consegue ligar? Será que você ia sair correndo, dar um abraço no seu pai, na sua mãe, porque você discutiu com eles e de repente tem algo entalado em você? Será que você iria correr para um hospital? O que você faria? E é curioso isso, porque isso nos desafia a pensarmos, irmãos, que é só no tranco que a gente pega. É só diante de algo muito severo, como ilustrado por esse pregador. Um diagnóstico.
uma sentença de morte é capaz de fazer a gente fazer tudo para pedir perdão, para se reconciliar, para confessar um pecado, para tomar uma atitude que está parada em nossa vida 10, 15, 20 anos. Vá, faça igual o filho pródigo. Vá, encoraje-se nesta noite, perdoe, vá com compaixão, com bondade, tira o rancor do coração e vá e busca, de coração aberto, como o pai fez aqui. Vejam, irmãos, no versículo 20, quando o filho vai, o pai já estava avistando ele, e o pai estava compadecido dele, e o pai corre, o pai o abraça, e o pai beija. O pai não vai apedrejar ele, não. O pai vai acolhê-lo, vai amá-lo, vai agir com compaixão. Não se esqueça que o nosso Senhor Jesus, Ele quebrou todas as barreiras. Ele destruiu as barreiras da indiferença. Você não precisa mais ficar paralisado. Faça o que você precisa fazer, e eu não sei o que é. E é aquilo que insistentemente eu prego aqui, irmãos, a vocês. Só vocês podem dar conta disso. Pastor não vai entrar aí no teu coração. O conselho não vai entrar no teu coração. É Deus que perscruta o teu coração, e é Ele quem sabe quais são as atitudes que vocês devem tomar. Mas não vão com desesperança, vão a Ele, sabendo que Ele age sempre com compaixão. Ele tem compaixão. É a verdade aqui do versículo 20. O pai o avista de longe. Esse é o ponto alto da nossa passagem, o ponto alto da graça. É o final do versículo 20. O pai o avista de longe. O pai busca o filho. O pai o perdoa. O pai sabia que ele tinha passado pelo processo da conversão, da regeneração. O profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 7, nos ensina assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Ele é rico em perdoar. Entenda essa verdade uma vez por todas. O Pai é rico em perdoar, queridos irmãos. O Pai do céu, porque nessa parábola o pai do filho pródigo representa o nosso Pai do céu, o Pai do alto, aquele que está disposto a se compadecer, aquele que está disposto a nos abraçar, aquele que está disposto a dia, de fé em fé, de glória em glória, a nos abraçar diante das nossas falhas. Nós não somos perfeitos. Aqueles que nos cercam não são perfeitos. O perfeccionismo não faz parte do Evangelho. Nós temos que lidar com o perdão diário. Diário, constante. Como o Pai faz conosco. As misericórdias dele que se renovam a cada manhã. Esse pai do filho pródigo larga tudo que ele estava fazendo, corre para mostrar ao filho o grandioso amor, o condoer-se desse pai. E esse pai faz ainda mais. O pai interrompe o discurso, porque o filho havia programado um discurso a fazer ao pai. Isso está escrito aqui também nos versos anteriores da passagem. Você pode ler em casa depois. O pai interrompe esse discurso. O pai beija e sela esse perdão. É momento de você abraçar aquele que precisa do seu perdão. É momento de você agir com compaixão. Deixe o discurso. Perdoe no ambiente familiar, no ambiente eclesiástico, no ambiente de trabalho, onde você convive. Essa é a segunda verdade do nosso texto, irmãos.
As lições do Pai perdoador envolvem nós sabermos que o Senhor age sempre, o Pai age sempre com bondade, Ele age sempre com compaixão e por fim Ele age sempre com amor. Versículos de 22 a 24. E agora é chegada a hora do discurso final do Pai perdoador. O Pai perdoador vai falar. E aí os versículos nos informam. O Pai, porém, versículo 22, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Discurso final do Pai que perdoa. Parafraseando aqui, irmãos, é como se o Pai estivesse falando: jovem, escute-me agora. Empregados, escutem-me agora. Aprendam agora sobre o amor que só pode advir do Pai, amor que não vai advir de nenhum ser humano. Escutem-me nesta hora, diante do que eu estou vendo, que meus olhos estão presenciando. Tragam-me a melhor túnica ao meu filho. Tragam-me também o anel mais raro que se tem, aquele anel que simboliza a nossa família, o anel que contém o brasão da nossa família. Tragam-me aquele anel que vai tornar este meu filho distinto de todos aqui no ambiente. Coloquem as sandálias nele e por fim matem o novilho que há de melhor nesse tempo. Essa é a paráfrase aqui. Festejem, se alegrem com o perdão, porque houve salvação na família, porque houve salvação. O meu filho estava morto, ele reviveu, estava perdido e foi achado. Festejem, festejem. Esse é o poder do perdão, o poder da reconciliação, meus irmãos. O poder que muitas vezes nós ignoramos. O poder que muitas vezes nós nos negamos a fazer, a nos submeter a esse processo. É disso que o discurso final do Pai perdoador revela. O filho perdido volta arrependido. Ele não tem mais dúvida. Aquele filho que estava distante de seu pai, o filho que se rebela, o filho mesquinho que antecipou a herança, que gastou com prostituição, ele foi achado e foi revestido por Cristo, revestido pela nova vida. Que grande salvação é essa, irmãos? Esse é o presente mais valioso. Esse é o foco da sua oração para todos aqueles que se encontram perdidos. Esse cair em si, essa conversão, o jovem morto que revive. Somente o Pai, o Deus Todo-Poderoso, produz essa ressurreição, esse milagre da regeneração que está escancarado aqui. E isso nos faz voltarmos, irmãos, ao próprio versículo 17, que dá lugar aqui ao principal ensino da parábola, o ensino em que contrapõe aqui a falácia dos fariseus do versículo 2, que murmuravam eles dizendo que Jesus não tinha valor porque ele recebia pecadores e comia com eles. O cerne é que o Pai se alegra com a salvação de todo pecador arrependido. Eu não sei como foi o seu processo de conversão. Eu me lembro a respeito do meu. Eu me lembro que eu liguei para um dos meus melhores amigos, cristão, e disse a ele: fui achado. Eu estava perdido e fui achado, Rony. E ele disse, a primeira palavra que ele disse: o céu está em festa. E nós lemos isso aqui. Nós lemos isso aqui, irmãos. No versículo 7, digo-vos que assim, quando houver uma conversão, quando houver uma transformação de vida, quando um pródigo for resgatado,
quando o mentiroso deixar de mentir, quando o enganador deixar de enganar, quando aqueles exemplos que eu dei no início do sermão, de todos aqueles homens, indignos talvez para você e para mim, numa sociedade que nós vivemos hoje, quando esses homens abandonam os seus maus caminhos, o versículo 7 nos diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esse é o principal ensino da nossa parábola, a alegria do Pai, quando um pecador se arrepende de seus pecados, a alegria efusiva, o amor do Pai. Eu quero concluir essa mensagem, esse sermão, irmãos, concluir esse sermão reafirmando que as lições do Pai perdoador nos envolve sabermos que Ele sempre age com bondade, que Ele sempre age com compaixão e que Ele sempre age com amor. Não duvide desses atributos do Senhor. Não duvide que não há causas impossíveis ao nosso Deus. Como vocês foram alertados ao longo do sermão, irmãos, esse filho merecia a morte, o apedrejamento, não era outro o castigo que ele merecia. A lei era clara, mas Jesus foi morto em seu lugar. Jesus foi trucidado no lugar dele. Jesus foi moído no lugar dele. E no seu lugar. A ira que devia recair em você, em mim, neste filho pródigo que fez abominações, que talvez você conheça pessoas que vivenciam a realidade deste filho, que deram as costas para os pais, para a família, abandonaram a igreja, abandonaram questões valiosas da vida e estão perdidos vagando neste mundo. Mas não se esqueça que, assim como este pai avista esse filho do alto, de longe, o nosso Deus, o Pai do céu, também nos avista de longe. Dos altos céus, o nosso Deus um dia nos viu. Ele desceu aqui, Ele se encarnou, Ele viveu entre nós, Ele satisfez a lei de Deus, Ele satisfez a justiça, e Ele buscou, e buscará, irmãos, de geração em geração, todos os seus eleitos. As artimanhas do inimigo não podem retirar das mãos do nosso Salvador aqueles que são eleitos. 3 perguntas para você meditar. Você crê no perdão? No perdão que o Pai te concede? No perdão que é um mandamento para que você perdoe aqueles que o cercam, como o Pai perdoador faz aqui nesta passagem? E são 3 questionamentos que se sobrepõem um ao outro. Você precisa crer no perdão para crer no Evangelho. Creia no Evangelho, porque o Evangelho é esse Evangelho aqui, que perdoa, que busca, que alcança. E por fim, a pergunta mais dramática, que é a que mais desafia a nossa pequena fé, é se nós cremos que um filho pródigo, como este aqui, que estava morto, pode ser alcançado pela graça do nosso bondoso Deus e reviver, como nós somos orientados aqui na passagem. Verso 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que você creia que há esperança para o pecador mais desvalido que o cerque. Até aqui, eu quero agora orar com vocês, fazendo com que o nosso Deus aplique essa palavra em nosso coração, fazendo com que, se for da vontade dEle, nós tenhamos comportamentos como os espelhados
na atitude deste filho, que cai em si, que não terceiriza a sua culpa, que confessa diante de Deus o seu pecado e que encontra graça e amor diante dos braços do Pai.